E aí, tudo bem contigo? Eu sou o professor Fabiano Pereira e estou aqui para resolver mais uma questão de direito eleitoral. Só que antes disso, eu quero só chamar a sua atenção para que você possa clicar aqui e se inscrever no nosso canal para receber os novos vídeos automaticamente sempre que forem postados. E aproveitando a oportunidade, lembre-se de clicar aqui e fazer o download dos primeiros capítulos do meu livro 1001 Questões Comentadas de Direito Eleitoral, que certamente será muito útil na sua preparação. Mas vamos lá, vamos resolver a primeira questãozinha de direito eleitoral, que é uma questão que trata sobre a composição dos órgãos da Justiça Eleitoral. Olha o que diz a questão. Paulo é desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá. Ele pode vir a integrar qual órgão ele pode integrar? De início, eu queria deixar bem claro para você o seguinte. Dificilmente você vai submeter uma prova de direito eleitoral onde você não vai encontrar uma questão sobre organização ou competência da Justiça Eleitoral. Em algumas provas você tem 2, 3 questões sobre o assunto. Então você tem que saber esse tema. Não, professor, já sei de cor e salteado. Ótimo. Mas antes da sua prova, faça uma revisão do assunto para que você não corra o risco de errar uma questão dessa de bobeira. Isso aqui, quando você bate o olho, você já fala um ponto a mais, uma questão a mais. Porque não dá nem para você sonhar em errar uma questão dessa. Tá certo? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte, antes de resolver a questão, eu vou explicar como é que se dá a composição dos tribunais regionais eleitorais, que é um órgão do qual o Paulo, que é desembargador do TJ, pode participar. Vamos lá. Os tribunais regionais eleitorais, eles são compostos de 7 membros. Então, os TREs são compostos de 7 membros. Uai, professor, esse número é fixo? Bem, hoje todos os TREs no Brasil possuem 7 membros. Mais um detalhe. O Código Eleitoral, no seu artigo 13, diz que os TREs, eles podem ter o seu número elevado até 9 membros. Então hoje eles têm 7, mas esse número pode ser elevado até 9. E aí, o que nós vamos marcar para a prova se cair uma questão dessa? Depende. Porque se a questão se fizer referência ao texto da Constituição e nada mais, nós vamos simplesmente marcar que os TREs têm 7 membros. Agora, se o enunciado da questão fizer referência ao Código Eleitoral, aí eu tenho que me lembrar que hoje os TREs têm 7 membros, mas esse número pode ser elevado até 9. Ah, professor, mas eu assisti umas aulas aqui, eu li uns livros ali, alguns cursos a colar, e lá estava escrito que esse dispositivo, esse artigo 13 do Código Eleitoral, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Tudo bem, eu até concordo com esse posicionamento. Entretanto, não é o que as bancas têm cobrado. Eu já vi questões em prova cobrando literalmente esse dispositivo e considerando o enunciado correto. Então, muita atenção com o enunciado da questão. E aí depois você analisa as alternativas para saber se a banca está se referindo à Constituição Federal ou simplesmente ao Código Eleitoral. Porque você pode sim ter essa afirmativa dizendo que os TREs têm 7 membros e esse número pode ser elevado até 9 e essa afirmativa ser considerada correta. Mesmo porque esse dispositivo não foi expressamente revogado por outra lei, nem foi expressamente não recepcionado pelo Supremo Tribunal Federal. Não teve nenhuma decisão dizendo que esse dispositivo não foi recepcionado. Então nós temos que ficar bastante atentos com essa informação, tá certo? Então veja só, os TREs, eles são compostos então por 2 desembargadores de Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, que são juízes que atuam na primeira instância. Em regra, temos um juiz federal e temos ainda 2 advogados, também chamados de juristas. 2 advogados ou juristas. Então vamos entender isso aqui melhor. Como é que se dá essa composição?
2 desembargadores do TJ. Como é que é feita a escolha? Muito simples. O Tribunal de Justiça do respectivo estado vai se reunir, fazer uma votação interna e ali eles vão escolher 2 desembargadores que irão atuar ao mesmo tempo lá no Tribunal Regional Eleitoral do respectivo estado. E é isso aí. No mesmo sentido, é o Tribunal de Justiça também que irá fazer uma reunião, uma votação interna, e irá escolher 2 juízes de direito que atuam na primeira instância para atuarem também como desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral. Então veja, nem na escolha dos desembargadores, nem na escolha dos juízes de direito, nós temos a participação do presidente da República. E muito menos de governador de estado. Tem nada a ver. Ficou claro para você, né? Em regra, nós temos também na composição dos TRS um juiz federal que é indicado pelo respectivo Tribunal Regional Federal que tem jurisdição sobre aquele estado em questão. Agora, existem 5 TRS no Brasil que não têm em sua composição um juiz federal, e sim um desembargador de TRF, que atua lá na segunda instância. E quais são esses TREs hoje no Brasil que tem um desembargador na sua composição? Desembargador federal e não um juiz federal. São eles: o TRE do Distrito Federal, porque lá no Distrito Federal fica a sede do TRF da primeira região. Então lá a gente tem um desembargador federal para colocar no TRE do DF. TRE do Rio de Janeiro, porque lá no Rio de Janeiro fica a sede do TRF da segunda região. No TRE de São Paulo, nós também temos um desembargador federal na composição do TRE, porque São Paulo é sede do TRF da terceira região. No TRE do Rio Grande do Sul, também temos um desembargador federal, porque o Rio Grande do Sul é sede do TRF da quarta região. E no TRE de Pernambuco, porque Pernambuco é sede do TRF da quinta região. Então, nesses TRS que eu acabei de citar, nós temos na composição um desembargador federal. Nos outros TRS, nós temos na composição um juiz federal. E por último, temos ainda na composição, formando esse conjunto de 7 membros, 2 advogados. Cuidado! A Constituição simplesmente diz o seguinte, que serão escolhidos 2 advogados dentre 6 advogados que forem indicados. Então é uma lista sêxtupla para escolher 2 advogados. Porém, na prática, não é bem assim que funciona. Claro que você vai ter que saber qual foi o formato de elaboração da questão, porque a banca pode simplesmente se utilizar do que está escrito lá na Constituição Federal para elaborar a questão. Agora, se você for analisar os regimentos internos dos tribunais, você vai perceber que eles fazem referência a uma lista tríplice e não uma lista sêxtupla. Mas qual o raciocínio? O raciocínio é o seguinte: quando a Constituição diz que são escolhidos 2 advogados em uma lista com 6 nomes, é porque os 2 estão sendo escolhidos ao mesmo tempo. Só que na prática, eles não são escolhidos ao mesmo tempo, porque os mandatos deles terminam em datas diferentes. Então, na prática, se escolhe um advogado, depois de um certo tempo se escolhe um outro advogado, à medida que os mandatos forem terminando. Então, se é assim que funciona, você vai perceber que no regimento interno está escrito o seguinte, como é que vai ser a escolha desses advogados para os quadros do TRE? É simples. Vai ser escolhido só um advogado? Vai. Então eu vou lembrar que a lista é tríplice. Se a questão disser que estão sendo escolhidos 2 advogados, ou melhor, 2, então a lista vai ser sêxtupla. 6 advogados na lista para serem escolhidos 2. Mas se é escolhido um advogado apenas, lista tríplice. E como é que funciona essa lista tríplice? É simples. O Tribunal de Justiça do Estado indica 3 advogados com mais de 10 anos de prática jurídica e aí, elaborada essa lista tríplice, ela é encaminhada para o Tribunal Superior Eleitoral. Chegando no TSE, o que o TSE faz? Ele publica um edital contendo o nome desses 3 advogados que foram indicados. Por quê? Porque pode ser que alguém tenha algo contra a indicação daqueles advogados. Sabe de alguma informação que possa impedi-los de exercer a função de desembargador de TRE. Passados esses 5 dias de publicação do edital, se não houver impugnação,
Simplesmente o TSE, ele pega essa lista e encaminha para quem? Para o presidente da República. O presidente da República, diante daqueles 3 nomes, escolhe um e nomeia esse escolhido para exercer o cargo de desembargador do TRE, pelo prazo de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. 4 anos consecutivos no máximo. Então essa é a composição dos tribunais regionais eleitorais. Muita atenção quando for responder as questões de prova. Então se Paulo é um desembargador, uma coisa eu já sei, ele não pode exercer cargo no TSE. Então de cara eu já eliminei a letra A, já eliminei a letra C. Por quê? Porque fala que ele poderia exercer um cargo no TSE. Vamos ver a letra E. Ele poderá vir a integrar o TRE do Amapá se for nomeado pelo presidente da República. Errado. Presidente da República não participa do processo de escolha dos desembargadores e juízes de direito que vão exercer a função do TRE. Então está fora essa aqui. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, se for nomeado pelo presidente, também está errado. Então só sobrou a letra B. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, se for eleito pelo voto secreto, pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Certinho. Resposta letra B. Muito simples, né? Jamais cogite errar uma questão dessa na prova. Beleza? E ó, se você gostou do vídeo, se você realmente absorveu alguma informação útil, eu vou lhe pedir para compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais, para você dar o seu joinha, é muito simples, só clicar no joinha aqui, já está resolvido o problema. E se surgir alguma dúvida, aqui mesmo nos comentários do vídeo, poste a sua dúvida. Pode ter certeza que assim que surgir a oportunidade, eu vou parar, vou comentar através de um vídeo e vou postar aqui, às quartas-feiras, na nossa playlist, no nosso canal. Pergunte ao professor Fabiano Pereira. Combinado? Bons estudos para você e até a próxima. Tchauzinho.